professor Anderson Magalhães com um super modelo de desenvolvimento para qualquer tema de redação do Enem. Pessoal, inscreva-se aí no canal, tô cheio aí de modelos prontos, dicas, macetes para você fazer uma excelente redação no Enem. Olha só, esse modelo que eu trago aqui para você refere-se ao modelo de desenvolvimento, né? Com um legado histórico, onde você vai trazer que o problema, uma das causas do problema apresentado pelo tema, refere-se ao passado brasileiro. Isso é muito importante, porque, pessoal, olha só, qualquer tema que se apresente para você no Enem vai tratar de um problema da sociedade brasileira e esse problema estará ligado de uma forma ou de outra ao passado brasileiro. Ele vai possuir raízes históricas, raízes intrínsecas ao passado brasileiro. Sempre, se for um problema envolvendo os três eixos, três grandes eixos, saúde, segurança, educação, pessoal, você vai conseguir encaixar esse modelo aqui. Você vai conseguir encaixar. Então, fica ligado aí que eu vou explicar para vocês. Pessoal, o modelo de desenvolvimento na redação do Enem, então parágrafo de desenvolvimento, ele é um modelo fixo. Você pode usar esse modelo sempre em qualquer redação no padrão Enem. Eu divido um desenvolvimento da redação do Enem em 4 partes. Primeira parte é o tópico frasal. A segunda frase é o repertório sociocultural. A terceira frase, onde você coloca as palavras-chave do tema, que eu chamo de contextualização com o tema. E a quarta parte, que é a quarta frase, é a sua reflexão crítica sobre aquilo que foi passado no parágrafo. Mas não se assusta não, não se assusta não. Tá tudo aqui no modelo, já tá tudo pronto para você escrever. Então, olha só, vem comigo, olha aqui, ó. Então, lembrando, ó, esse modelo é para você apresentar, então, que aquele problema do tema da redação do Enem, ele tem como causa uma razão histórica, então motivos históricos, o legado histórico, beleza? Ah, professor, mas de onde você tirou que o tema será, então, um problema? Pessoal, a redação do Enem pede para que você faça uma proposta de intervenção. O que é uma proposta de intervenção? São possíveis soluções. Possíveis soluções para quem? Para o problema que foi apresentado no tema. Exemplo. Redação Enem 2020. Tema: o estigma associado às pessoas com doenças mentais. Isso é um problema da sociedade brasileira. Ah, professor, então poderia usar esse parágrafo aqui? Claro que sim, você poderia usar esse parágrafo no desenvolvimento, né? Então você poderia dizer que o estigma, ou seja, o preconceito associado às pessoas com doenças mentais, esse problema possui uma causa histórica. E aí, então, você utiliza esse modelo aqui. Beleza? Já prontinho, tranquilão para você. Olha só, então eu falei que são 4 partes. Primeira frase é o tópico frasal. Tópico é topo, frasal é frase. Então, tópico frasal é a frase no topo do parágrafo. Olha aqui, olha só, a primeira frase está aqui, ó. Em primeiro plano, o argumento 1 é um complexo dificultador. Então, olha lá, ó. Em primeiro plano, o argumento 1 é um complexo dificultador. Professor, vem cá, você me disse, então, que você está trazendo esse parágrafo que é o legado histórico. Uma causa do problema são as raízes históricas. Então, onde está dizendo aqui, ó, argumento 1, onde está escrito argumento 1, você substitui por legado histórico. Então, como é que vai ficar o teu texto? Vai ficar, ó, em primeiro plano, o legado histórico é um complexo dificultador. Então, em primeiro plano, o legado histórico é um complexo dificultador. Beleza? Entendeu? Tranquilo? É um complexo dificultador de quem? Para aquele problema que se apresentou, né, no tema da redação do Enem. Beleza?
Então a primeira frase é o tópico frasal. A primeira frase é o tópico frasal. Tópico é topo, frasal é frase. Tópico frasal é a frase no topo do parágrafo. É a primeira frase do seu parágrafo de desenvolvimento. É o tópico frasal. A segunda frase agora é o repertório sociocultural, ou seja, é o conhecimento de mundo fora dos textos motivadores que você vai trazer para dentro da sua redação para você ganhar pontos na parte de argumentação, pessoal. Repertório sociocultural. Muito bacana esse repertório que a gente traz aqui agora, olha só. Segundo Lévi-Strauss, beleza? Lévi-Strauss, o adequado entendimento dos fatos históricos proporciona compreensão da realidade. Ponto final. Foi a segunda frase. Então, na segunda frase, você entra com o seu repertório sociocultural. Beleza? E aqui eu trouxe para você Lévi-Strauss, antropólogo belga. Ele nasceu na Bélgica, o Lévi-Strauss. Né? Então, segundo Lévi-Strauss, o adequado entendimento dos fatos históricos proporciona compreensão da realidade. Beleza? Essa foi a segunda frase. Agora você entra com a terceira frase. Nessa terceira frase, você vai entrar com as palavras-chave do tema. Tem que ser assim. No meu modelo, é assim que funciona. Na terceira frase, você encaixa as palavras-chave do tema. Beleza? Então vem aqui comigo, olha só. Cadê aqui, ó? Terceira frase, ó. Nesse contexto, o tema relaciona-se com a história do Brasil desde os tempos de colônia ou império. Então você pode colocar, você escolhe se você vai colocar desde os tempos de colônia ou desde os tempos de império ou até mesmo da velha república, da República da Espada. Aí depende do tema, beleza? Você vai escolher ali na hora o que você vai colocar. Mas essa é a terceira frase. Então nessa terceira frase é onde tem que entrar, então, as palavras-chave do tema, para não dar fuga ao tema. Então, você precisa colocar as palavras-chave do tema e no meu modelo você coloca na terceira frase. Pessoal, o detalhe aqui, ó, o detalhe aqui é o seguinte. Depois aqui desse ponto, ó, na terceira frase, depois de colônia e império, você pode colocar também, se você quiser, e se você tiver esse conteúdo, se você tiver esse conhecimento, você pode colocar o motivo ali. Por exemplo, o estigma associado às pessoas com doenças mentais. Né? Nesse tema, o que você poderia escrever aqui? Ó? Então você colocaria lá, nesse contexto, o tema, né, o estigma associado às pessoas com doenças mentais, relaciona-se com a história do Brasil, desde os tempos de colônia. Por exemplo, desde os tempos de colônia, você pode colocar, vírgula, visto que na época do Brasil colônia, o tratamento de doenças mentais era precário. Era realizado por jesuítas, era realizado por curandeiros. E havia ainda também, pessoal, na época do Brasil colônia, um pensamento trazido lá da Idade Média, de que quem possuía doenças mentais, né, quem nascia com doenças mentais, era uma punição divina, né? Era possuído pelo demônio, né? Então havia ainda, na época do Brasil colônia, né, esse tipo de pensamento, esse tipo de preconceito com quem possuía doenças mentais, né? E naquela época também o tratamento das doenças mentais era precarizado. Então você pode trazer esse conteúdo e jogar na sua redação, jogar para dentro do seu modelo, né? Então você pode jogar para dentro dessa estrutura aqui. Então você colocaria, nesse contexto, o estigma associado às doenças mentais relaciona-se com a história do Brasil desde os tempos de colônia, visto que o tratamento era precário, que havia um pensamento trazido da Idade Média, de que quem tinha doenças mentais estava sendo punido, uma punição divina,
que essas pessoas estavam sendo possuídas pelo demônio, então você pode colocar isso aqui depois de colônia, né? Ah, professor, não tem esse conhecimento. Não tem problema. Deixa aqui, ó, entrega aqui, ó, colônia, ponto. Acabou. Entrega dessa maneira. Então essa foi a terceira frase. Então, recapitulando. Primeira frase, tópico frasal, vem no topo. Segunda frase, repertório sociocultural. É onde você vai trazer um conhecimento de mundo. Nesse caso, eu trouxe Lévi-Strauss. Terceira frase, vão entrar as palavras-chave do tema. A quarta frase, pessoal, a quarta frase é o que eu chamo de reflexão crítica. Você vai fazer uma síntese geral do seu parágrafo, trazendo alguma conclusão sobre aquilo que foi dito. Entendeu? Então, olha só. Reflexão crítica, ela fecha o parágrafo. Então, você fecha o parágrafo com uma reflexão crítica. O que é a reflexão crítica? É uma síntese do parágrafo na qual você sintetiza e chega a uma determinada conclusão. Bem simples, mas olha que bonitinho o professor trouxe aqui para você. Olha aqui comigo. Cadê? Assim, ó, assim torna-se clara a potencial relação negativa, ó. Uma relação negativa aqui, ó. Uma potencial relação negativa entre quem? Entre o passado brasileiro e a problemática em questão. E aí você fecha o seu parágrafo de conclusão. Então, lembrando, esse parágrafo aqui está trazendo, então, como causa do problema que está sendo abordado no tema da redação do Enem, como causa daquele problema, o legado histórico, ou seja, o passado brasileiro. E aí você constrói dessa maneira que eu expliquei aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou sair da frente, você vai dar o print na tela e vai copiar esse parágrafo aqui e vai pensar em cima dele também. Beleza, galera? Então, tamo junto! Dá o print, um grande abraço! Tchau, tchau!